Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon e nós estamos aqui em mais um Baseado em Fatos Surreais. Sim, estamos aqui. Sheili também está. E quem mais que está? Clarissa Portas. Vocês já ouviram essa voz? Hoje não é ela que vai contar uma história, mas ela está aqui acompanhando as gravações. Sim, hoje quem vai contar a história sou eu. Mas antes de contar a história, Sheili, peraí, vamos ver se a Clarissa aprendeu bem a lição, se ela sabe contar pra todo mundo como é que funciona o Baseado em Fatos Reais. Conte-nos. O Baseado em Fatos Surreais é um projeto em que mulheres normais, mas com um quê de surreal, como todas nós, contam as suas histórias para que elas sejam compartilhadas com várias outras mulheres e que essas outras mulheres que escutarem essas histórias surreais das mulheres normais podem se identificar com elas e podem se sentir acolhidas por elas, vendo que, poxa, minha amiga já viveu algo bastante semelhante àquilo que eu já passei, então eu sou uma pessoa assim comum, surreal. Então eu posso deduzir que eu sou surreal. Somos todas incríveis. Você manda a sua história pra gente, a gente reconta essa história aqui como se fosse nossa. Então todas essas aventuras surreais que vocês escutam, por favor, não conectem elas diretamente às nossas pessoas, porque nós somos intérpretes das histórias maravilhosas de mulheres maravilhosas, que eu acho que ninguém tem nada de normal aqui. Vamos pro caso da semana, Sheili? Sim! Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que é das minhas tias e da minha avó, né? Das minhas tias-avós e da minha avó. Esses tempos eu tirei uma folga e fui visitar minha bisavó, que estava doente. Até achei... Sabe quando ligam pra você e falam tá doente naquele tom assim, tipo... Se você quiser ver, é legal você vir agora, porque é provável que ela vai falecer, né? Então eu fui visitar ela, eu moro no sul, ela mora no centro do país. Peguei essa folga e fui ver a minha bisavó. Tava realmente muito doentinha. Ela não faleceu, aliás, melhorou e tá bem agora, mas ela tava realmente num período assim muito... que a gente achou que ela não ia sobreviver. E foi muito interessante, né? Porque eu pude ver toda a parte da família que ainda mora lá no centro do país. Que a maioria das pessoas mora lá, só a minha mãe que veio pra cá pro sul. E a história da minha bisavó é uma história que eu não conhecia muito, assim. Eu nunca tinha batido muito papo sobre isso. Tenho poucas lembranças deles na minha infância. Achava minha bisavó legal. Meu bisavô já é falecido há muito tempo. Mas parece que eles tiveram uma história de vida difícil, porque eles eram nordestinos, decidiram, né, ir para o centro do país para ficar mais fácil a vida, como muita gente, né, queria melhorar de vida, dar uma vida melhor para os filhos e tal. Só que aí o meu bisavô foi primeiro. Ele foi para começar a trabalhar, minha bisavó ficou. Aí assim que deu, ela foi. Só que quando ela chegou lá, ele já estava com outra família. Já tinha filhos, já tinha uma outra esposa. Aí foi um caos, brigas, até que eles decidiram voltar, né? Meu bisavô voltou com a minha bisavó e ficou com ela e começou a aumentar a família. Eles já tinham filhos, tiveram mais filhos, então é uma família bem grande, são em 9, né? 9 filhos que eles tiveram, a maioria mulheres. Minha avó, as irmãs dela e tinham 2 tios, um falecido já. A minha mãe já tinha me falado do meu bisavô, assim, a única coisa que eu lembro mais que ela tinha dito, né, que era o avô da minha mãe, é que ele tinha uma coisa, que ele era muito divertido, ele tinha umas coisas de fazer mágica. Sabe fazer truque de mágica? Então imagina, naquela época, né, quem que não, quando você é criança, alguém que faz mágica é a coisa mais legal que tem. É a única coisa que eu sabia dele, e até ele também tinha uma coleção de moedas antigas dessas do tempo do Brasil colonial que chegou até mim. Então tá lá na minha casa. Então a gente tem essas moedas, mas assim, não é um homem que eu tinha referência nenhuma.
E aí, já que eu tava lá na minha bisavó, as minhas tias-avós, né, minha avó e as irmãs delas fizeram um almoço e foi super legal, todo mundo se reuniu na casa da bisa e a gente começou a conversar e de repente uma delas começou a dizer que tinha muito medo do bisavô. Olha! Medo do meu bisavô, que era pai delas, medo porque ele, de certa forma, abusava delas. Como assim? Ele, por exemplo, pedia para elas deixarem a porta do banheiro aberta quando fossem tomar banho. Aí uma delas falou que ele trazia amigos para vê-las enquanto elas estavam se trocando. O bisavô, que era pai delas. Ele é meu bisavô. Ele era pai da minha avó. Entendeu? Uhum. Tipo, o pai delas fazia isso, assim. O marido da minha bisavó. E elas falaram... Aí elas começaram a falar baixinho no almoço, porque a minha bisa tava no quarto. Ela já não tava andando, né, naquela época. Agora também não tá. Naquela época ela não andava. Então ela tava no quarto e elas começaram a falar baixinho, porque elas disseram que elas contaram pra minha bisa e a minha bisa não acreditou. Como assim? Não acreditou. Então, o que aconteceu? Que é uma coisa da família que eu nunca imaginei. Sabe quando, de repente, você vai vendo a sua família, assim, de um jeito muito diferente? Então, uma das minhas tias-avós casou com 16 anos, pra sair de casa. Lógico, né? Imagina. A outra... Ninguém queria... Exato, ninguém queria ficar na casa. A outra casou também, tipo, 17 anos. Assim que elas arrumavam um jeito, elas iam embora. E aí elas falaram de uma tia minha que saiu e virou prostituta. Porque ela queria tanto ir embora de casa e ela não achou alguém pra casar, que ela saiu de casa. E o único jeito que ela arrumou pra se manter na época era sendo prostituta. E foi assim que ela viveu. Durante a vida inteira dela. Tá em algum lugar, ninguém sabe onde ela tá. Mas todo mundo sabe que ela virou prostituta, porque foi o jeito que ela arrumou de seguir adiante. Tudo por causa do pai delas, que é meu bisavô, e que já tá falecido, e porque a minha bisavó não acreditava, então manteve ele dentro de casa até ele morrer. Nossa, até cara. ele falecer. E aí, será que ela não acreditava mesmo? Bom, não tem como saber, né? Ela já tava debilitadíssima pra você chegar e... Não, exato, não, e nem elas iam falar, entendeu? Tipo, já é uma velhinha, vai falar o quê? Já estão com 90 anos. Então elas estavam falando ali baixinho entre elas, mas foi uma coisa assim muito forte que eu não esperava, assim, eu chorei. Elas choraram, porque diz que ele espiava elas tomando banho e trazia pessoas, trazia amigos dele em casa, e elas viveram com medo, tipo, elas passaram uma infância com medo, uma adolescência com medo, e era uma violência sexual. Eu não sei. Ele nunca chegou a fazer nada. Eu não sei. Por mais que a gente estivesse ali no momento de intimidade, eu não sei se uma delas falaria isso com todas as letras, sabe? Não é uma geração, né, também como a nossa, assim, da nossa mãe. São minhas tias-avós. Sim. Ou se elas falariam pra mim. Mas mesmo que não tenha havido uma coisa do tipo penetração, foi muito violento. Tanto que todas saíram de casa, todas fugiram, né? Sim. Mesmo sem ter dinheiro pra viver, todo mundo foi embora. Não, às vezes não precisa nem que encoste, né? Não precisa ser um ato físico pra... Não, e quando elas começaram a falar baixinho, elas disseram que era que a minha bisa não podia escutar, porque ela não acreditava, e não acreditava até hoje. E não gostava dessa história, então elas não podiam falar perto dela. Que louco, né? E ela estando doente, a razão da visita, mais razão ainda pra você falar baixinho e não permitir que ela escutasse. Exatamente. E olha só, a minha família é evangélica. Meu Deus do Então céu. você olha, tudo bem, sabe toda aquela moral, todo mundo bem, você nunca imagina. Eu nunca ia imaginar uma coisa dessas assim. E é uma coisa que todo mundo sabe, porque imagina, todo mundo viveu, todas elas sabem. E a família pagando de certinha, né? Uhum. Tanto que a minha avó, ela disse que ela nunca soube muito o que fazer com o marido dela quando ela casou, porque esse trauma foi tão grande nela que ela não sabia na noite de núpcias, sabe? Ela nunca conseguiu lidar muito bem com as relações. Ela não fala sexo, né? Com as relações.
Ah, porque criou um bloqueio, então ela nunca nem pesquisou, nem olhou, nem nada. E eu até comecei a entender por que a minha avó é uma mulher tão dura. A minha avó é uma mulher, assim, muito fechada, sabe? Eu entendi algumas coisas da minha família a partir disso, assim. E essa tia de quem ninguém fala, eu não sabia que a minha tia tinha virado prostituta, muito menos minha tia, entendeu? É um assunto que, assim, todas elas sabem. Todas elas sabem. Eles aparentemente são muito bem resolvidos, religiosos e tal, que você falou, pagam de... Mas é que moral e bons costumes. É porque tem um assunto ali não resolvido que ninguém quer falar, né? Eu não sei como elas tiveram coragem de falar comigo. E aí, quando eu voltei pra casa, isso que eu fiquei pensando, né? Cara, será que eu falo isso pra minha mãe? Do mesmo jeito que eu não sabia de nada, minha mãe certamente não, porque as únicas coisas que ela falou dele foram coisas boas, e ela não ia falar coisas boas se ela soubesse o que tinha acontecido, né? E quanto tempo sua mãe conviveu com ele? Logo que minha avó casou, eles já vieram pro sul. Depois a minha avó voltou pra lá, mas a nossa família ficou, então não teve muito. Foi mais da infância, assim. Só conviveu na infância. E imagino que ele não tenha feito nada com as netas, né? Porque senão... minha mãe saberia, assim. Ela não ia ter uma impressão boa. Mas aí eu fiquei naquela, né? Eu falo ou não falo essa história pra minha mãe? Uma vontade de conversar, mas um medo. Principalmente de tirar dela essa percepção que ela tinha, né? Mas não teve jeito. Eu pensei bastante, eu decidi contar. E aí eu contei pra minha mãe, e a cara dela era de choque, mas de um jeito que eu nunca vi. Vocês não imaginam. Já deve... Imagina uma pessoa lívida, sabe? Essa expressão que a gente diz que a gente não... Acho que eu entendi essa expressão. A pessoa fica lívida, tipo, ela muda, se transforma o rosto dela. Minha mãe tava totalmente chocada, impressionada. Ela não esperava isso nunca. Nunca ouvi isso. E aí ela olhou pra mim, a primeira coisa que ela falou foi: por isso que ninguém chorou no enterro dele. Nossa. A sensação talvez tenha sido de alívio. E depois ela me agradeceu. Ela agradeceu por eu falar, porque é a realidade, né? O que nós vamos fazer? Mas você veja, eu acho que é uma coisa... Porque você fica com uma lacuna na sua vida quando você não sabe o que aconteceu antes, né? Bom, provavelmente ela também ficou sem entender. Diz que só a bisavó chorou. Nenhuma das minhas tias. 7 mulheres, nenhuma chorou. Nossa, que loucura. Ai. Ele era pai delas, né? Era pai delas. Eu tenho uma história na família com as minhas tias, mas era um tio delas, porque quando elas eram pequenas, são 10, né? 10 irmãos, então era muita gente. E a minha avó tinha esse costume de mandar um pra casa do outro, pro outro, sabe? Era muito comum isso, assim, pra ajudar a criar, porque eles não tinham muito dinheiro. E aí mandava a filha pra casa da irmã, pra que a irmã cuidasse, mas o que a irmã fazia, ele colocava a filha dela pra poder trabalhar de empregada doméstica, sabe? Assim, em casa. Sim, a minha mãe foi trabalhar de empregada doméstica. Acontecia muito. Então, tipo, tinha 10 anos, 15 anos, ficava lá na casa da tia, que dava comida, casa, um lugar pra dormir, né? E ela ficava fazendo as coisas. E disse que tinha um tio delas que elas não queriam de jeito nenhum nunca ir pra casa dele, porque ele fazia coisas, mas assim... Era tenso, era assim, de uma vez uma tia minha acordar de noite, dormindo, sentindo uma coisa nas costas dela, assim, batendo, e quando ela vira, ele tava com o pau pra fora ali, batendo uma punheta nas costas dela. Com que idade? 10 anos. É muito escrotidão, né? E a gente numa família certinha, toda evangélica, você nunca imagina que algo assim. Não, a gente nunca imagina isso. Eu fiquei chocada quando a Xuxa falou, uns anos atrás, ela disse que ela foi abusada pelo namorado da avó dela, né? Que a avó dela teve um relacionamento, depois que o avô faleceu, alguma coisa assim, com um cara, né, também, de idade que podia ser avô dela, e ele abusou dela, ela tinha 13 anos. E um monte de gente falou que era mentira, que ela tava...
falando isso pra se promover, o que é um absurdo, né? Quem que vai falar isso, né? Não, assim. Que absurdo. E aí uma moça da região onde ela morava, eu lembro de uma entrevista, e ela falou assim, gente, isso era super comum. Antigamente. Era muito comum os avós, assim, fazerem isso. Ela falou, isso aconteceu comigo também, eu tenho certeza que essa história da Xuxa é real. Eu morava na mesma cidade que ela, tipo, isso tinha muito. E ninguém conversava sobre as coisas, né? Imagina, ninguém falava. Você não ia falar um negócio desse, né? Elas não iam falar. Ainda que eu fiquei impressionada que elas falaram pra minha bisavó. Né? Porque eu acho que a relação antigamente de pais e filhos era muito distante, né? Tinha aquela coisa, não se intromete, menino, não fala nada, menino, vai cuidar da sua vida, menino, né? Era tudo bem separado, assim, né? Então, uma tia minha apanhou uma vez, agora é eu, Sheili, falando, né? Uma tia minha apanhou uma vez que ela vinha no sutiã, porque você estendia a roupa íntima no varal, estendia um lençol por cima. Você não podia estender a calcinha e o sutiã. E uma tia minha apanhou, porque ela viu, ela foi perguntar o que era. Então, imagina a menstruação, imagina esses problemas, não fala nunca. Mas uma coisa eu acho que é legal a gente registrar assim, nesse episódio, porque eu lido muito com esse assunto, né, de estupro e violência sexual. Eu tenho um grupo que eu coordeno lá no Face, que é As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes, que é de mulheres vítimas de abuso sexual. E como todas nós sabemos, mas é muito bom reforçar, o abuso sexual acontece dentro de casa. Não é no beco escuro, tipo, essa porcentagem é ínfima. Quem abusa? Os campeões lá no grupo é pai, disparado pai, aí vem padrasto e avô meio junto, e aí tio. Sem pestanejar. Aí eventualmente vai ter pastor, o líder da Umbanda, teve um cara também do Daime, tipo líderes religiosos, homens que têm poder, sabe? Mas geralmente alguém conhecido. Namorados, maridos, né, que acham que é obrigação, mas estupro, assédio, abuso sexual acontece dentro de casa com gente que tá perto. Então, muito cuidado. Tenso. Muito cuidado e muita atenção com as crianças. Obrigada a você que mandou essa história pra gente. Aqui a gente conta todo tipo de história. Quem acompanha o programa já sabe que às vezes dá risada, às vezes chora, às vezes fica empolgada, enfim. Não tem limite de assunto, né? O assunto é a vida, o detalhe é o surreal. Então a gente conta todo tipo de história e às vezes a gente tem que contar essas histórias que são mais difíceis. E a gente imagina que é muito difícil para quem viveu. E aí colocar essa história pra gente, então a gente agradece muito. E você é muito fofa, né? Ela agradeceu no final, falou que gosta muito do podcast, que começou a ouvir por causa da hashtag Mulheres Podcasters. É verdade, nossa hashtag Mulheres Podcasters, você encontra tanto o nosso trabalho aqui do Baseado em Fatos Reais, quanto de outras mulheres que estão fazendo trabalho aí, gerando conteúdo. Tem conteúdo na área do direito, tem o Ponto G contando histórias de outras mulheres que escreveram a história. Enfim, tem tanta coisa boa. Muito obrigada a você também que está aí do outro lado, construindo a nossa audiência, né? Ouvindo os nossos casos, contando seus relatos. Eu adoro quando eu entro no Twitter e tem lá: fiz maratona do Baseado em Fatos Reais, morri de dar risada, minha barriga tá doendo, vocês são maravilhosas. Então, recomendem, ouçam os programas, depois ouçam de novo. Tem 47 programas até o momento que nós estamos gravando aqui nesta tarde de sábado. E se você tem uma história para contar, manda pra gente. @bfsurreais no Twitter, no Insta, no Face. Tem o nosso e-mail, bfsurreais@gmail.com. Mandem áudio, mandem texto, do jeito que for melhor para você. Essa história, inclusive, a gente recebeu por áudio, mas a gente está gravando aqui histórias que vieram em áudio, histórias que vieram em texto, veio texto pelo e-mail, vem texto pelo Facebook, vem áudio pelo e-mail, pelo Facebook, por todos os lugares. O importante é você dar a sua história para a gente vai contar ela aqui com todo carinho por você, tá bom? Tá bom! Até o próximo caso surreal! Obrigada, Clarissa! Obrigada a vocês. Beijo. Tchau.
Acompanhe Mulheres Podcasters. Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.